E se o desconforto que você está enfrentando agora for exatamente a evidência de que Deus está trabalhando? A gente costuma pensar que, se algo está difícil demais, talvez não seja de Deus. Que se dói, não pode ser bom. Que se está nos tirando o chão, talvez seja melhor recuar. Mas e se for justamente o contrário? E se esse incômodo, essa espera, essa mudança que você não pediu, for parte do plano perfeito de um Deus que vê mais do que você enxerga agora? Neste vídeo, você vai entender como a vontade de Deus, mesmo quando parece confusa ou dolorosa, é sempre perfeita. E como confiar nela pode mudar totalmente a sua caminhada de fé. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo. Talvez esteja em um lugar que nunca imaginou estar, tentando entender o que Deus está fazendo. Ou quem sabe já se perguntou: será que fiz algo errado? Será que perdi o caminho? Por que isso está acontecendo comigo? Você não está sozinho nisso. Na verdade, muitos homens e mulheres da Bíblia também passaram por momentos em que obedecer a Deus parecia ilógico. Abraão foi chamado a deixar tudo sem saber o destino. José foi traído e preso depois de sonhar, com grandeza. Maria foi chamada para ser mãe do Salvador no meio da vergonha e do risco, e o próprio Jesus, no Getsêmani, pediu: se for possível, afasta de mim este cálice. Mas ainda assim confiou. A verdade é que a vontade de Deus raramente nos deixa onde estamos. Ela desloca, sacode, tira do controle. E muitas vezes nos força a confiar mais no caráter de Deus do que na lógica da situação. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Você orou, você buscou, você até se alegrou no início. Mas aí veio a demora, o silêncio, a sensação de que as coisas não estão indo como deveriam, e o coração começou a duvidar. Mas o que a Bíblia mostra e o que a vida confirma é que o desconforto nem sempre é sinal de erro. Às vezes, é o maior indicativo de que Deus está agindo mais profundamente do que você imagina. A fé madura não é aquela que vive de respostas, mas aquela que continua firme, mesmo quando tudo parece um grande ponto de interrogação. E esse vídeo é um convite a deixar que a confiança vença a ansiedade e a se lembrar de que a vontade de Deus pode até ser desconfortável, mas é sempre boa e agradável e perfeita. Ao longo deste vídeo, vamos refletir sobre histórias reais da Bíblia em que a obediência exigiu desconforto e ainda assim revelou propósito. Vamos falar sobre como Deus trabalha em processos que parecem demorados ou estranhos. E como às vezes, o não ou espera de Deus está nos protegendo de atalhos que nos desviariam do melhor. Esse conteúdo é para quem está cansado, mas quer permanecer firme. Para quem está em transição e sente medo. Para quem está no meio da espera, da dúvida, da dor, e precisa ouvir que não foi esquecido. Porque se tem uma coisa que aprendemos com Jesus, é que Deus não nos chama para uma jornada confortável. Ele nos chama para uma jornada com propósito. E isso muda tudo. Agora deixa eu me apresentar. Eu sou Jonas Almeida. E se você é meu irmão ou minha irmã em Cristo, ou até se ainda está em busca dessa fé, quero que saiba, esse espaço é seu. Existe uma ideia muito comum, às vezes até inconsciente, de que se algo é realmente de Deus, será fácil. As portas vão se abrir naturalmente, as respostas virão rápido, o coração vai se encher de paz o tempo todo. Mas quando olhamos para a Bíblia com atenção, percebemos que essa lógica simplesmente não se sustenta. A vontade de Deus, muitas vezes, nos leva a caminhos que exigem fé, renúncia e resistência. Não porque Ele quer nos punir ou dificultar nossa vida, mas porque formação espiritual acontece no atrito, não no conforto. Olhe para os maiores personagens bíblicos. Abraão foi chamado para sair de sua terra, da casa do pai, e ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Ele obedeceu, mas com incerteza, deixando tudo para trás. Foi fé no escuro. José teve sonhos incríveis na juventude, mas antes que eles se cumprissem, foi vendido pelos irmãos, acusado injustamente e esquecido por anos numa prisão. Foi na dor do processo que ele foi moldado para o propósito. Esther teve que arriscar a própria vida para salvar seu povo.
Entrou na presença do rei sem ser chamada, algo que poderia terminar em morte. Ela disse: se eu perecer, pereci. Isso é confiança no plano divino, mesmo sem garantias humanas. Paulo, após o encontro com Jesus, não teve uma vida tranquila. Sofreu perseguições, prisões, naufrágios e rejeição. Mas disse: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E Jesus, o Filho de Deus, viveu pobreza, rejeição, traição e crucificação. Em nenhum momento sua obediência foi sinônimo de conforto, mas foi perfeita do início ao fim. Esses exemplos deixam claro: estar no centro da vontade de Deus não significa viver sem dificuldades. Significa viver com propósito. Agora pense em nós hoje. Somos uma geração acostumada com a velocidade, com o imediatismo, com o tudo agora. E isso molda até mesmo a nossa espiritualidade. Quando oramos e Deus não responde na hora, achamos que algo está errado. Quando a caminhada se torna difícil, pensamos em desistir. Uma pesquisa do Instituto Barna Group, feita em 2022, mostrou que 63% dos cristãos já consideraram abandonar a fé em momentos de sofrimento ou silêncio de Deus. Isso revela o quanto ainda nos falta uma visão mais profunda e bíblica sobre o que significa seguir a vontade de Deus. A fé não é um seguro contra problemas. É a certeza de que, mesmo quando tudo parece incerto, Deus continua sendo bom e continua presente. É por isso que esse tema é tão urgente. Porque se você acha que Deus te abandonou porque está desconfortável, você pode acabar saindo justamente do lugar onde Ele está te formando. A dor não é a ausência dele. Às vezes, é o ambiente onde Ele está mais perto do que nunca. Obedecer quando tudo está claro é fácil. Quando temos respostas, confirmação e tudo parece fazer sentido, a obediência até parece lógica. Mas a verdadeira fé se revela quando obedecemos mesmo sem entender. É nesse lugar de incerteza que a confiança é provada. E ao longo da Bíblia vemos isso repetidas vezes. Abraão é talvez o exemplo mais direto. Em Hebreus 11:8 está escrito: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pense nisso. Ele não teve um mapa, nem detalhes, apenas uma direção. Sai da tua terra. E ele foi. Deixou estabilidade, herança, segurança, tudo por confiar na voz de Deus. Isso é desconfortável, mas foi obediência. José sonhou com grandeza ainda adolescente. Sonhou que governaria, mas antes disso, passou por um processo extremamente doloroso. Foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido, na prisão por anos. Durante todo esse tempo ele poderia ter pensado: Deus me esqueceu. Mas não. Em silêncio, ele continuou confiando. E no tempo certo, Deus o exaltou e usou sua dor como ponte para a salvação de muitos. Maria, mãe de Jesus, também foi chamada a obedecer num cenário de puro desconforto. Uma jovem virgem prometida em casamento ouve de um anjo que será mãe do Salvador. Ela sabia o que isso significava: vergonha pública, julgamento, risco de vida, e mesmo assim responde: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Isso não é conforto, isso é rendição. E todos esses personagens têm algo em comum. Eles não tinham todas as informações, mas tinham fé no caráter de Deus. A obediência deles não foi movida por lógica, mas por confiança. Eles disseram sim antes de ver o fim. E essa é uma lição poderosa para nós. A promessa de Romanos 8:28 se aplica aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Repare, a promessa não é que tudo será fácil, mas que tudo vai cooperar. O processo pode doer, mas o propósito é maior. Então, agora é com você. Você está disposto a obedecer, mesmo quando não entende a direção? Essa é uma pergunta séria, porque às vezes Deus vai pedir que você permaneça onde queria sair. Outras vezes, vai pedir que você vá onde nunca pensou em estar. E nem sempre haverá confirmação imediata, só a certeza de quem Ele é.
E acredite, essa certeza é suficiente. Muitas vezes, o maior desafio da fé não é acreditar que Deus é bom. É acreditar que Ele continua sendo bom, mesmo quando o que Ele faz não faz sentido algum para nós. A Bíblia nos assegura que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Está lá em Romanos 12:2. Mas essa perfeição nem sempre combina com a nossa lógica. E esse é o ponto em que muitos de nós se perdem. Tentamos julgar a vontade de Deus pelos nossos critérios humanos, pela nossa visão limitada, pela nossa pressa. Só que Deus não está preso ao nosso tempo, nem à nossa perspectiva. Ele vê o todo. Enquanto a gente enxerga o agora, Ele já está olhando o depois. Isaías 55:8-9 diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Isso pode soar frustrante em alguns momentos, mas também é extremamente libertador, porque significa que, mesmo quando tudo parece confuso, Deus continua no controle. Mesmo quando o plano parece esquisito, Ele sabe exatamente onde está nos levando. Veja o que acontece com Pedro, por exemplo. Em João 13, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro, surpreso, diz: tu nunca lavarás os meus pés. E Jesus responde: o que eu faço agora você não entende, mas depois entenderá. Essa frase poderia servir como legenda para boa parte da nossa vida espiritual. O que Deus está fazendo agora, talvez você não entenda, mas depois vai fazer sentido. O problema é que muitas vezes a gente quer viver pela lógica. Deus, porém, nos chama para viver pela fé. E fé é confiar no caráter dele, mesmo sem compreender o caminho. Talvez neste momento Deus esteja te guiando por um trajeto que você não teria escolhido. Talvez você esteja em um trabalho que parece sem propósito, num lugar que não era o seu plano original, em um relacionamento sendo moldado, ou até em uma estação de espera que está te cansando. E o perigo é pensar: isso não é vontade de Deus porque está desconfortável. Mas o desconforto não anula o propósito. Às vezes, ele faz parte do propósito. Porque o plano de Deus é eterno. Ele está construindo algo maior do que você pode ver agora. Muitas vezes, o maior desafio da fé não é acreditar que Deus é bom. É acreditar que Ele continua sendo bom, mesmo quando o que Ele faz não faz sentido algum para nós. A Bíblia nos assegura que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Está lá em Romanos 12:2. Mas essa perfeição nem sempre combina com a nossa lógica. E esse é o ponto em que muitos de nós se perdem. Tentamos julgar a vontade de Deus pelos nossos critérios humanos, pela nossa visão limitada, pela nossa pressa. Só que Deus não está preso ao nosso tempo, nem à nossa perspectiva. Ele vê o todo. Enquanto a gente enxerga o agora, Ele já está olhando o depois. Isaías 55:8-9 diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Isso pode soar frustrante em alguns momentos, mas também é extremamente libertador, porque significa que, mesmo quando tudo parece confuso, Deus continua no controle. Mesmo quando o plano parece esquisito, Ele sabe exatamente onde está nos levando. Veja o que acontece com Pedro, por exemplo. Em João 13, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro, surpreso, diz: tu nunca lavarás os meus pés. E Jesus responde: o que eu faço agora você não entende, mas depois entenderá. Essa frase poderia servir como legenda para boa parte da nossa vida espiritual. O que Deus está fazendo agora, talvez você não entenda, mas depois vai fazer sentido. E agora, talvez a pergunta mais importante: qual área da sua vida hoje parece desconfortável, mas pode estar sendo moldada pela vontade de Deus? Pode ser uma espera longa, uma perda recente, um chamado que você ainda não entende, um silêncio que parece injusto. Mas, e se esse cenário for exatamente o ponto onde Deus está te alinhando com algo maior? Confiança verdadeira não nasce do controle,
nasce da rendição. E confiar na vontade de Deus é isso: abrir mão da urgência por respostas para viver a paz, de saber que Ele sabe o que está fazendo. Curta o vídeo se você concorda com o que foi falado nesse vídeo. Compartilhe este vídeo com quem você acredita que precisa ouvir isso. Também inscreva-se no canal para continuar recebendo os nossos vídeos e para crescermos cada vez mais na nossa fé. Juntos. E se essa mensagem falou com você, compartilhe nos comentários qual parte mais te marcou, ou em que área da sua vida você precisa confiar mais no tempo e no plano de Deus. Escreva: eu confio na vontade de Deus. Talvez esse simples ato de fé seja o começo de uma virada no seu interior. Obrigado por assistir até aqui. Que você tenha coragem de continuar confiando, mesmo quando não entender. Porque a vontade de Deus, mesmo quando desconfortável, é sempre perfeita.